A Prefeitura de Jacareí vacinou 264 animais no mutirão de castração de cães e gatos no último domingo. A ação é realizada por meio da Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio de uma ONG. O mutirão ocorreu no Educa Mais Lamartine, na região central da cidade. Durante a ação, a Prefeitura implantou um chip de identificação em todos os animais cadastrados. O autismo pode ocorrer já nos primeiros dias de vida, mas é comum os pais relatarem que a criança passou por um período de normalidade antes dos primeiros sinais. Para contar a experiência pessoal com o autismo, o jovem Nicolás Brito vai estar em Taubaté nesta sexta-feira. A repórter Thaís Orovic tem os detalhes. Estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo tenham autismo, sendo 2 milhões aqui no Brasil. Quem conversa conosco sobre esse assunto é a Patrícia Oliveira, terapeuta ocupacional. Patrícia, o que é o autismo? O autismo, ele é uma condição do cérebro, que é afetado o cérebro, que seria um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, essa condição ela pode acontecer antes do nascimento, durante ou após o nascimento. Ele tem causas, na verdade, ainda não muito bem definidas e muito se fala sobre uma causa multifatorial. A gente sabe que tem uma origem genética em quais muitos genes estão envolvidos, mas também existe uma probabilidade da causa também ser ambiental. A gente escuta algumas pessoas falando de cura. Tem um diagnóstico, o autismo? Então, para fazer o diagnóstico de autismo, geralmente acontece entre os 3 e 4 anos e ele é totalmente clínico. Ainda não existe um exame específico que defina ou que mostre, através de exames, que a pessoa tem ou não autismo. Então, ele é totalmente clínico, observacional e às vezes é o que dificulta para o pediatra, para o neuro, para a família conseguir dizer que tem e dar o laudo para aquela criança de que ela tem o transtorno do espectro autista. Tá? Agora, a gente sabe que existe a possibilidade sim de ser um pouquinho mais precoce, de identificar isso talvez com 1 ano e meio, 2, através de alguns sinais que a própria mãe ou pediatra pode identificar durante o desenvolvimento dessa criança. E pensando nisso, acontece aqui em Taubaté na sexta-feira uma palestra motivacional, é isso? Isso, a Associação Mundo Azul Ama de Taubaté está trazendo aqui para a nossa cidade o Nicolás Brito, que gentilmente aceitou o nosso convite, e a palestra vai ser gratuita, vai acontecer no SEDES, na sexta-feira agora, dia 31, às 7h30 da noite. Então ele vai dizer um pouquinho, qual foi o percurso dele aí que ele passou durante a vida. Ele começou a falar com 12 anos e com 16 anos ele se tornou palestrante. Então acho que é uma boa oportunidade para as famílias, para os profissionais da saúde, da educação, da assistência social, para os médicos estarem presentes e entender um pouquinho mais o que é ser uma pessoa com autismo e como que isso acontece, afeta a condição dela, quando ela transita na sociedade, do desempenho ocupacional dela durante a própria vida e a trajetória aqui na sociedade. Tem alguma taxa? Não, é totalmente gratuito, aberto à população e a gente espera que realmente esteja lotado para que mais pessoas tenham informação sobre o autismo. É bom destacar que ele é autista, Você estava explicando que ele começou a falar aos 12 anos? Isso, ele é autista. O Nicolás Brito tem o diagnóstico de autismo e aí ele aproveita assim, para levar a informação de tudo que aconteceu com ele, tudo que ele passou e aonde ele chegou, hoje, mesmo tendo o diagnóstico de autismo, O autismo, na verdade, ele tem vários níveis, então o espectro é muito grande. Então, a gente tem crianças que apresentam maior dificuldade na comunicação, no relacionamento social, e nos comportamentos, apresentando até um certo grau de agressividade, uma dificuldade até de se desenvolver mais próximo do que a gente chama de crianças típicas ou neurotípicas. E existe também aqueles que conseguem ainda se desenvolver, ter uma profissão, casar, ter filhos, mas mesmo assim, mesmo no autismo leve, ainda tem as suas limitações de ordem relacional, comunicacional e até de integração sensorial, que eles precisam se ajustar, se adaptar para poder conviver em sociedade.
Repete para a gente, então, o lugar e também o horário. Então, vai ser dia 31 de agosto, 7h30 da noite, no SEDES, aqui em Taubaté, entrada franca. Patrícia, muito obrigada pelas informações. De Taubaté, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. E a gente prossegue falando de crianças especiais. Na entrevista de hoje, José Carlos Cataldi conversa com a psicopedagoga Fabrini Avelísio sobre educação de crianças especiais. Eu já vi mudar várias vezes a questão do critério da educação de crianças que têm lá suas necessidades especiais. No meu tempo do grupo escolar, foi ontem, havia lá uma seleção, o pessoal falava, aquela turma é do AE, e ficava uma coisa meio discriminatória, ruim. As crianças sofriam um bullying que ainda não tinha esse nome, né? E aí depois as coisas foram mudando. Mas tínhamos também escolas de exclusividade, né? O Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, Modelar, né, para a educação de cegos, e o INES, que é o Instituto Nacional de Surdos, né? Que o sujeito é surdo, ele fica mudo porque ele não escuta o que ele fala, né? Nós vamos falar sobre o assunto hoje com Fabrini Avelísio, que é psicopedagoga e vai nos falar sobre essa questão das necessidades especiais. Uma satisfação muito grande tê-la aqui. Obrigada, tudo obrigada bem? pelo convite, tudo bem. Para falar de um assunto muito importante, eu tenho certeza que lá do outro lado, quem não tem filho nessa situação, tem algum parente, conhece alguém e vai fazer bom uso das informações que nós vamos colher de você aqui. Tá certo. A coisa mudou, né? Mudou. No tempo do Collor, queriam acabar até com o Instituto Benjamin Constant, foi uma loucura aquilo, uma gritaria danada. E hoje está lá o Instituto Benjamin Constant ainda, o INES, porque na hora H, no fundo, alguém pode precisar de uma atuação exclusiva. Isso. As leis foram reestruturadas, né, e houveram algumas modificações no atendimento dessas crianças que têm alguma necessidade diferente, né? Com o propósito de incluir, De né? inclusão. E de acabar também com esse sentimento de bullying que existe de algumas crianças com relação a esses que necessitam de uma atenção especial. Sim. Dentro da mesma classe, eles acabam se confraternizando, né? Sim. Se respeitando mais. Isso, respeito à diferença, né? Porque quando a gente fala de diferença, a gente não fala só de uma deficiência, né? A nossa sociedade é composta por diferenças, então o respeito à diferença é fundamental. Eu conheço um garoto, que agora já é um homem, né? Toca piano, que é uma loucura. Ele foi, inclusive, escolhido para fazer um institucional do governo e ele tem síndrome de Down. Pois é. E, o nosso olhar tem que ser modificado nesse sentido, porque às vezes a gente olha para o outro enxergando a limitação, né? E enquanto que a gente precisa aprender a enxergar o que ele tem para oferecer, né? Não focar no que ele tem de limitação, porque limitação todos nós temos, não é verdade? Então não é a deficiência em si só que deve ser vista. A gente deve enxergar a pessoa como um todo e as possibilidades. Na classe dos meus filhos, houve presença de pessoas que tinham necessidade, mas havia o suprimento dessa situação. Ou o professor já estava habilitado a ele em si resolver a questão, né, superando as dificuldades, ou havia um suporte de alguém. É assim que funciona hoje? Sim, na rede municipal de Taubaté, eu faço parte do NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado, né? O NAP, ele tem uma professora especialista, uma professora de AEE em todas as escolas da rede municipal de Taubaté. Essa professora, ela tem um trabalho em contraturno com as crianças que apresentam deficiências ou algum tipo de dificuldade acentuada, que estão em processo de investigação para definir o laudo, enfim. Então, ela tem um trabalho em contraturno com essas crianças e ela também tem uma assessoria com esses professores, com orientações, discussões. Então, é uma professora que compõe a equipe escolar e que tem muito a contribuir no caso dessas crianças com deficiência, com síndromes. Você falou em contraturno, né? Para quem não sabe, o contraturno é a extensão do primeiro horário, não é isso? Agora,
Quer dizer que essas crianças têm um horário integral? Não, nem todas. A prefeitura também oferece o ensino integral, mas por conta da necessidade de cada família, tem criança que estuda no período regular, por exemplo, de manhã, e ela retorna à tarde para a escola para ter esse atendimento em contraturno. Também é oferecido o período estendido, então, se a família precisa, isso é acordado na escola, com matrícula, tudo certinho, ela estuda de manhã, fica para o almoço e logo depois do almoço, no início da tarde, recebe esse atendimento. E vice-versa, quando a criança está no período regular da tarde. Eu vejo que Taubaté tem uma preocupação muito grande com essas coisas que suprem as diferenças, né? Sim. Mas isso é lei, eu acho que vale para lei, todos, né? É lei, mas todos cada os municípios têm ou cada um tem a sua particularidade? Eu conheço bem a realidade de Taubaté, a qual eu faço parte, mas assim, é lei, todo município precisa oferecer, é que aí as regras e a adequação fica por conta de cada administração. O NAP, ele é um projeto consolidado na rede, ele era integrativa, aí houve uma reestruturação na forma de atender, houve um novo decreto intitulando NAP, e aí essa proposta, né, com algumas diferenças e algo a mais que tem hoje em dia para oferecer para o público da rede municipal de Taubaté, né? O NAP ele tem duas frentes de trabalho, uma que é o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, que todo aluno que é atendido em sala de recurso tem essa documentação e essa estrutura, né, para atender de forma global a necessidade desse aluno. E tem uma outra frente de trabalho que lida com as coisas que são diversas, que não está somente focado à educação, mas que também está dentro dos muros da escola. Você está vendo, né? Se no seu município não tem, avisa o prefeito, é lei, hein? Lá em Taubaté está funcionando bonitinho. Está funcionando. E isso não exclui a necessidade também de manter uma educação específica para os casos graves, mais acentuados. Sim, para os casos com comprometimento maior, existe também o Madre Cecília, que é uma escola exclusiva e que também tem um centro de reabilitação junto, no mesmo prédio, né? Então, os casos graves que têm comorbidades, uma deficiência e algo a mais, esses casos são direcionados para esse atendimento de escola exclusiva, se a família concordar, porque como é direito da criança o acesso à escola regular e a inclusão, a família precisa concordar com a ida para uma escola exclusiva, né? Que no caso de Taubaté é o Madre Cecília. Ô, Fabrício, eu queria também falar a respeito de bullying, né? No tempo que eu era estudante, o pessoal pegava no pé dessa turma que tinha lá uma deficiência, uma maldade. Mas a criança, às vezes, faz a maldade pensando que está brincando e atinge. Sim. Diminuiu o bullying, aumentou o bullying, como é que vocês estão tratando o bullying, se é que ele existe? Mas vou pedir para você aprofundar o tema na volta da entrevista. O pessoal de casa está ligado, hein? Está todo mundo querendo saber como é que está sendo tratada a questão do bullying na inclusão das crianças. Nós voltamos já já com Fabrício Avelísio, psicopedagoga, que atua no setor de ensino especial lá em Taubaté. É já já, não saia daí. A gente vai para mais um intervalo e na volta as oportunidades de emprego oferecidas pelo Parte de Taubaté. Em instantes.